nossas cordiais saudações, extensivo aos internautas. Estação Profeta, que é RA Frei José, com o e-mail josé.freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma pequena oração. Pai Celestial, estamos gratos pelas bênçãos concedidas a nós outros, extensivas a todos os teus filhos ao redor do planeta. Em nome do Senhor Jesus te rogamos, hoje e sempre. Amém. Já temos mais alguns internautas. Agradecemos também. Ontem eu cometi um equívoco, que é o Dr. Armando aí. Eu me esqueci de mencionar o nome da Natália. O Dr. Armando é diretor do jornalismo da Rede Record lá em São Paulo. E é como se fosse a nossa família. Eu me esqueci da Natália. Mas Armando, quando o senhor tiver 75, quase 76, o senhor vai cometer os mesmos lapsos, não? Eu quero também agradecer à minha netinha, Ashley, que ontem escreveu até em português, né? Ela está no estado de Oregon, lá no Portland, Oregon, e ontem ela sabia que eu estava aí com um canal, a mãe falou, e ela escreveu em português, mas acho que traduziu, foi o tradutor, mas está bom, não está bem. Ashley, o vô e vovó love you, ok? You pray for you every day, ok? Quero também agradecer ao Dr. Celso, que é uma pessoa que nós já conhecemos, é pastor adventista, e agora é jubilado. E nós conhecemos, me parece que foi desde 1990, quando ele estava como missionário em Cabo Verde e visitou os Estados Unidos. E nós andamos um dia aí mostrando alguns lugares lindos aí da Nova Inglaterra. E depois ficou aquela amizade, ele voltou para Cabo Verde, nos escreveu agradecendo. E alguns anos depois, não sei quantos anos, regressou à Nova Inglaterra. E ela morava lá em Fall River, pertinho a 12 milhas de New Bedford, né? É praticamente igual, né? E eu quero agradecer porque a coragem que ele, porque eu mandei para umas 50 ou 60 pessoas e acho que não tiveram coragem. Ele foi um dos primeiros, o doutor, o Dom Armando lá em São Paulo, e foi mais outras pessoas que a gente se conhece só aqui pelo rádio, mas assim, amigos mesmo, conheci só, foi o primeiro que teve coragem, né? O Dr. Celso, né? Ele é natural lá do Rio Grande do Sul e é descendente alemão, então é raça boa, né? Mas é isso, né? E então eles agradeceram ao Dr. Celso também, nós somos gratos, porque a impressão que tínhamos a seu respeito foi desde o início, foi sempre a mesma. E um dia, há muitos anos, nós precisamos de um favor e ele não foi fazer coisa errada, né? Mas ele foi a única pessoa que teve coragem de nos ajudar, não é, Pastor Celso? O senhor sabe o que é que estou falando, não é? O senhor é uma pessoa com um grande discernimento intelectual, falando metade das palavras o senhor já entende, né? E pela coragem que ele teve de se fazer, porque afinal o nosso canal aqui, a função foi que eu, desde o início que eu falei, que é para, se uma família, uma pessoa for beneficiada no fim desse projeto, já valeu, não é com intenção financeira, né? Então eu quero um dos principais pontos que eu quero mencionar aqui hoje é para continuar o trabalho que já foi no vídeo passado, né? Um dos motivos que nós colocamos esse canal, né? Para falar aquilo que não é aquilo que nós temos feito, aquilo que Deus nos tem ajudado, porque a gente, quando faz uma coisa bem feita, o mérito não é nosso, o mérito vem de cima, porque nós, como na natureza pecaminosa, somos humanos e temos a natureza pecaminosa, a nossa tendência a fazer o errado é fácil, e para fazer as coisas bem feitas é mais difícil, não é? Então, eu tinha um senhor lá que há uns anos ele dizia: José Simões, o senhor é o português mais legal que eu já conheci. Eu digo: mas eu não sou bom, o seu tempo é ruim. Mas o senhor ajuda todo mundo. Bom, ajudo porque vocês precisam, não é? E é isso, a gente faz as coisas porque as pessoas precisam, não é porque a gente o galardão, nós não temos que dar mérito para fazer uma coisa boa, para levar para o céu, porque isso não é por graça, né? Eu não posso cometer equívoco aqui porque o pastor Celso agora ele é pastor já jubilado, sabe o que é que estou falando, né? E vocês também, né? E então eu achei uma coisa interessante, uma mencionar algo que aconteceu em 1995. Às vezes eu falo as coisas e falo: mas você é tão velho. Mas foi em 95 e eu vi o ex-presidente da República, ilustre Itamar Franco, dar
ser entrevistado por um repórter lá de um canal de televisão em Portugal, quando ele era embaixador, e eu achei aquilo interessante porque ele dizia, o repórter perguntava qual é o problema, e ele dizia que estava preocupado com a situação dos brasileiros que estavam chegando no aeroporto, que às vezes não estavam sendo bem entendidos ou bem atendidos, e era também um problema sobre naquele tempo que havia dos dentistas, porque sabe, antigamente me parece que havia um acordo entre os dois países e os portugueses nunca iam para, os brasileiros nunca vinham para Portugal e os portugueses iam lá, e acho que havia uma coisa, bom, aqui não é o ponto que eu quero chegar, não é por causa se havia um desentendimento entre os governos, não era esse o meu ponto. E eu achei aquilo interessante e resolvi escrever para o senhor embaixador, né, que era o Tamar Franco. Então no meu português, o que é que eu disse? Como a gente estava envolvido todos os dias com a comunidade brasileira, eu digo, vou escrever, porque a gente quando é novo tem mais coragem, né? E então isso aqui é os meus louréis, aqui, vocês estão vendo aqui, dá 50 anos, né? Eu aqui abri aqui há dias aqui uma carta, tinha uma carta aqui de 1970, e abri aqui assim, já vi, ó, aqui assim eu passei aqui uma folha, e já vi aqui, ó, estava aqui assim, Porto Alegre, quando eu abri aqui agora o livro um pouquinho, tinha aqui Porto Alegre 1986, aqui é outro de Curitiba, um senhor que era português que eu conheci na Boca Maldita, acho que vocês sabem onde é que é, em Curitiba, que eu deixei um cartãozinho dele quando estive lá em 95 e ele depois ele me escreveu, está aqui. Eu quero mostrar para vocês a carta que eu enviei para vocês. Não, José, isso é papo furado, ele talvez não falou nada e está falando. É para que amanhã no futuro, quando eu falar uma coisa para vocês, dizer assim, José tem conhecimento de causa dessas coisas, não é? Para dar credibilidade também a nós, não é? A falar, a gente não pode falar à toa, não é? Temos que ter a responsabilidade daquilo que falamos, não é? E depois agora até tem, se eu falar uma coisa do Brasil que não é, já temos aí o pastor Celso, que pode mandar até e-mail e até telefonar, não é? E então eu fiz o seguinte, a minha função é também, não sei se é pedagógico, se é esse o nome correto, vocês me desculpem, que eu não tenho, mas que eu quero, não é que quero ensinar para vocês veem esse cartãozinho aqui, ok? Está aqui mal porque isso foi uma xerox que eu tirei da carta que eu enviei para o presidente, mas é a mesma coisa igual, tem aqui ó, a Estação Profeta, vocês não vê porque isso é xerox, eu mandei num papel também, daquele papel bom, igual a esse que o senhor embaixador nos mandou, ex-presidente da República. Depois tem a Estação Profeta, que já naquele tempo era a faixa cidadão, PX Delta 746, que é a Riad Frei José, e hoje tem aqui o tanque, e por baixo tanque, e depois tem por baixo agradecimento. Isto é uma coisa que é bom para a pessoa dar de presente, convidar uma pessoa para vir em casa, bota aqui o que quer. Eu disse assim, tu está-me querendo ensinar, isso eu tirei de uma empresa que isso me mandou em 1989, que eu tinha comprado, tinha feito qualquer negócio, tinha comprado um produto qualquer, e então tinha o logo da companhia aqui, muito bonito, colorido, e eu digo, já vou guardar isso. Como sempre, já há mais de 40 anos que eu tenho a máquina Xerox, não é? E eu sempre tiro as pessoas. E esse aqui, vocês veem esse emblema aqui, é difícil de ver aqui, mas é quase a mesma coisa que está ali em cima. A Estação Profeta, que já é daquele tempo, e isso era um disco que encontrei de Portugal, do Brasil, um disco de 78 rotações, numa feira, isso é um disco muito velho. Eu nunca usei o disco, mas eu quando vi aquilo, esse emblema, só que aqui tem um mundo, vocês veem, tem lá em cima, é a mesma coisa. E do lado que tem ali, vocês estão vendo o microfone, tinha uma letra de música, né? Então dizia Music Around the World, quer dizer, música around the world. E então eu comprava as letras, umas letras que a gente compra na livraria, pequenas, bota o lápis em cima, depois fazia do tamanho que quer, e depois eu fazia isso maior, mais pequeno, porque a máquina também tem essa opção de a gente fazer as coisas maiores e mais pequenas. Era tudo escrito à máquina, tudo feito assim. Aí, aqui assim na máquina de Xerox, e máquinas, sempre tenho máquinas de escrever, tenho até três aí assim, são duas, agora são duas, tinha 7 ou 8. E então está aqui a carta que eu mandei para o senhor, para vocês como podem ver aqui, ó. Dá difícil de ver, mas é assim, tenho aqui o cartão, isso é um papel que a gente, 8,5 por 11, em medida aqui americana, e é uma folha que você dobra em 4, já tem um envelope próprio e para colocar isso dobrado, não é? Por dentro tem um cartão que vocês veem aqui, que pode ser, tem um cortezinho, um corte, que já está aqui pregado aqui,
e que pode ser tirado, não é? Aqui assim, ó, o cartão, vocês veem aqui, e do lado direito e do lado esquerdo tem assim, nosso sincero agradecimento, e depois tem uma linha, tem cheio de pontinhos para dizer que é muito comprido, e depois é que começa o assunto que eu escrevi aqui, que eu coloquei aqui, que vou ler para vocês, tá bom? Então, isso não é ideia nossa, nós copiamos outra pessoa, e as sociedades se, se, se como é que eu digo, evoluem, é assim, a gente aprende uns com os outros, há coisas que a gente aprende na escola, não há coisas que até se no dia a dia, não é? Então diz assim, se foi nós que escrevemos a carta, não é? Nosso sincero agradecimento por Vossa Excelência se pronunciar publicamente publicamente a vossa preocupação do modo com que alguns cidadãos brasileiros estão sendo tratados ao chegar ao nosso país, e também os dentistas também, porque havia um problema entre os dentistas, como já falei para vocês. Todavia, estamos já há alguns anos preocupados com esse problema, tanto dos funcionários quanto no porto da chegada no aeroporto de Lisboa, e dos dentistas também. Estamos aqui há 25 anos, dedicados à comunidade brasileira. Para nós é um grande privilégio. Até nos chamam de cônsul brasileiro, cônsul honorário brasileiro. Somos portugueses, mas amamos o Brasil como se fosse nossa pátria. As bênçãos de Deus para Vossa Excelência, extensiva a toda a comunidade brasileira aí para Portugal. Mais uma vez, em nosso nome e esposa, nosso agradecimento. Depois coloquei os vossos criados, José e Cláudia, e assinamos por baixo, não é? Então, mas eu não tinha nenhum endereço do consulado, só botei a Embaixada do Brasil em Lisboa, Portugal, e mandei a carta. Eu pensei, será que isso vai chegar por isso? Eu tirei a foto, isso é uma xerox que eu tirei para se fosse preciso mandar de novo, fazia tudo de novo, não é? E passado não sei quanto tempo, foi dia 15, passado umas 3, 4 semanas, vem a carta, ou foi o senhor embaixador, ex-presidente da República, que mandou fazer, que fez isso, mas não interessa, não é? Porque eles têm funcionários eles só assinam, não é? Quando assinam. Então está aqui a carta que ele mandou, o papel é oficial, está aqui diz a Embaixada do Brasil, tem aqui agora, como é que se chama? O selo do Brasil, né? da bandeira do Brasil, que vocês sabem o que é que eu estou falando, não sei mais como é que se diz, mas está aqui, ó. E então diz o seguinte: Lisboa, em 16 de novembro de 1995. Ilustríssimos senhores José e Cláudia Simões, American Eagle Enterprises, isso é uma empresa que nós tínhamos antigamente, né? 76 Beale Street, New Bethel, Massachusetts, 02746, USA. E depois por baixo tem José e Cláudia, prezados senhores, José e Cláudia, acuso o recebimento acuso o recebimento da carta de vossas senhorias e muito agradeço as palavras carinhosas que me dedicaram, com os meus sinceros agradecimentos. Itamar Franco, e alguém escreveu. Então vocês veem que o que é que eu podia fazer? Ia reclamar com uma bandeira para a rua? Não, a gente se preocupa se uma pessoa, amigo, uma comunidade, uma nação, está tudo bem, para nós está bom. Se a comunidade, a gente não vê o que isso acontece em alguns países, nós ficamos preocupados que o que é que está acontecendo, porque somos todos cidadãos do mesmo planeta e todos somos filhos de Deus, não é? E os que não são filhos de Deus são criaturas de Deus, porque há pessoas que não acreditam em Deus, não é? Então é isso, né, que eu queria dizer para vocês, que tem sido tem muitas experiências, isso eram 6 ou 7 que eu tinha colocado, só está agora uma, porque senão ia dar-me 1 hora de programa e vocês ficam cansados, não é? Então, eu estou também a fazer isso como fosse uma aula vamos esquecer o nome, não? Mas você sabe, não é de escola, tem um nome que eu preciso em português, agora me faltou. E a gente já há muitos anos que não trabalha nessas coisas. Antigamente, como eu já falei noutros programas, a gente tínhamos a faixa cidadão, mas vai melhorando. Vamos esperar que com a ajuda de Deus tudo vai dar certo, né? E que então vocês sabem quando nós falamos que tem algum peso aqui que nós falamos, porque estamos dentro da cultura desde criança, que eu vou falar isso nos anos desculpem,
em 1955, era um pouco depois da guerra, já nós tínhamos a literatura do Brasil na nossa casa, para criança, em que falava da fauna, flora e da história, um pouco da história do Brasil. Uma revista que se chama até hoje, me parece que é a Nosso Amiguinho, nós recebíamos naquele tempo, não sei como é que o meu pai mandava vir essas revistas, não é? Talvez pelo correio, não sei. E então nós já estamos desde criança envolvidos com o Brasil. E em 1978 o nosso pai era, nós éramos para ir todos, estava tudo planejado para ir para o Brasil, para Capão Redondo. Eu fui visitar o Capão Redondo em 1990. Um amigo nosso, que é como família, o Fernando, luso-brasileiro, Fernando Casaco, nos levou lá no colégio, né? E o Capão Redondo, hoje é uma cidade grande, naquele tempo, meu pai disse que era uma coisa pequena, há 1957 e 58. E então, mas depois as coisas não se proporcionaram, naquele tempo as coisas tudo era difícil em Portugal e a gente não foi mais, né? Então em 1970 nós viemos para aqui, né? Todos somos 5 irmãos e o mais velho já, infelizmente já faleceu e agora estamos aqui, né? Aqui é a nossa pátria agora, depois de 50, quase 53 anos, vamos para onde, né? Mas é isso, desculpem, se eu não pude expressar melhor, mas não é fácil, não é? Depois, quando a gente é novo, tudo é difícil, não é? Mas que Deus vai nos ajudar, nos dar entendimento para mim para falar e entendimento para vocês para entenderem, não? Está bom, não é? Mas é isso, eu gostaria, era só o que eu tinha para falar hoje. Sexta-feira já vou fazer outro programa, contando outras histórias também, nossas, mas não é só para vocês que sabem que o José que é a última bolacha do pacote, não. É aquilo que eu fiz durante esse tempo todo, vocês façam também. E às vezes, porque às vezes com brasileiros que eu conversava, eles sabiam que o José tem razão, né? Porque a gente não pode querer para os outros uma coisa que nós não queremos para nós, não é isso? Desculpa de eu estar a ver a religião, mas eu acho que é importante na nossa vida isso, não é? Mas quero terminar com umas poucas palavras que eu encontrei na Bíblia ontem, mas me esqueci de colocar o livro e o capítulo e o verso. Mas vocês entendem, é poucas palavras, eu acho que vocês quem conhece bem a Bíblia sabe onde é que isso se encontra. É uma passagem muito bonita, não é? São só 10 palavras ou 11, diz ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Aquele abraço, a Estação Profeta, que é a Frei José. Até à próxima. Deus abençoe vocês.